Seja muito bem-vindo, eu estou muito feliz que você está aqui. Eu sou o Daniel Rodrigues, sou sócio, proprietário e fundador da Times Consultoria e Corretora de Seguros. Para você que não me conhece, que está chegando agora, já conseguiu entrar nessa transformação que é a compra do curso, tanto o método Hunter quanto o método Red, né? Vamos falar aqui agora sobre os fundamentos do consórcio, mas antes eu quero falar um pouco mais sobre mim. Como eu te disse, meu nome é Daniel Rodrigues, eu iniciei na trajetória de vendas muito cedo na vida. Comecei a vender já com 8 anos de idade. Passei por diversas circunstâncias, diversas empresas, diversos treinamentos. Trabalhei no mundo de bebidas e aí um dia na minha vida eu fui convidado a trabalhar no banco. Trabalhei no banco por 6 meses como assistente PJ e lá eu descobri que eu teria que ficar mais de 10 ou 20 anos trabalhando para que eu alcançasse o salário dos meus sonhos. Então não demorou muito para eu perceber que não compensaria eu investir todo o meu tempo de vida para me tornar um gerente geral. Foi aí que apareceu uma pessoa abençoada na minha vida, me apresentou o consórcio, me convidou para trabalhar na Porto Seguro Consórcio. Eu trabalhei na Porto Seguro como CLT durante um ano e depois eu abri a Times Consultoria e Corretora. A Times já tem mais de 10 anos de mercado e eu estou fazendo esse vídeo para compartilhar com você os fundamentos do consórcio. Então, você que está chegando agora, quer mudar de vida, quer migrar de carreira, quer transformar a sua realidade, o consórcio sem dúvidas é o caminho. Por que eu estou falando isso? Antes do consórcio, eu vivia uma vida limitada. Eu não tinha capacidade financeira de adquirir os bens, patrimônios que eu gostaria. Eu não tinha capacidade financeira de desfrutar da vida da forma como eu gostaria. Mas quando eu conheci o consórcio e aprendi a vender, eu descobri o inimaginável, que eu poderia fazer o meu salário dentro do mês. E é isso que eu estou te falando. O consórcio, ele te dá a oportunidade, um cheque em branco, todos os meses, para você escrever qual é a quantia que você quer ganhar. Então seja 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e acredite, até 100 mil reais por mês é muito provável, não é possível, é provável que você faça se você implementar todos os métodos que eu vou passar aqui nos módulos, nos cursos. Então vamos começar pelos fundamentos do consórcio. Nos fundamentos do consórcio eu vou te explicar na prática, na realidade, como funciona um grupo de consórcio. Você vai entender todo o mecanismo de um grupo de consórcio, independente de qual administrador esse grupo seja. Tem algumas diferenças que eu vou pontuar para você, mas depois dessa apresentação você estará apto a falar sobre consórcio com um grau de conhecimento maior do que 80%, 90% das pessoas. Vamos lá? Muitas pessoas sabem que o consórcio é o melhor meio para quem quer adquirir um imóvel, para quem quer reformar, para quem quer um automóvel, e hoje mesmo a gente trabalha com equipamentos agrícolas, diversas outras modalidades, além de equipamentos industriais. E tem também as linhas de consórcio para viagens e cirurgias, mas esse não é o foco. Se você quer ganhar dinheiro de verdade com consórcio, você precisa focar em consórcio de imóvel, equipamentos pesados, de caminhões, carretas e automóvel, que é um bom caminho para começar. Que o consórcio é o melhor meio para quem quer adquirir um bem, todo mundo já sabe. Por que o consórcio é o melhor meio? Porque no consórcio nós não trabalhamos com juros, trabalhamos apenas com uma taxa administrativa. Essa taxa, ela diluída ao longo do prazo, ela torna-se irrelevante com relação ao tamanho de um financiamento. Eu vou falar para você, eu vou te mostrar como que funciona. Hoje, a taxa administrativa de um consórcio de imóvel, ela gira em torno de 22%. Isso é no total, no longo do prazo, 22%. E se você dividir pelo prazo médio, que é em torno de 15 a 20 anos, isso vai dar em média 1,3% ao ano, certo? Quando se trata de um financiamento, o financiamento ele é juros composto, então ele tem juros sobre juros durante o longo do período. Hoje, os juros de um financiamento está na casa de 12 a 14% ao ano. Então comparamos 12 a 14% do financiamento contra 1,3% do consórcio. E aí o cliente vai falar assim, mas o consórcio tem que dar lance. Tudo bem, vamos imaginar que o cliente deu 50% de lance. Se ele deu metade do valor de lance, está tomando metade, isso tecnicamente dá para considerar que a taxa de juros que era 1,3% ela se torna 2,6% ao ano. Mesmo assim, é 1/5 do saldo devedor de um financiamento comum.
Além disso, quando você compara o consórcio com o financiamento, hoje os financiamentos e consórcios, a parcela são até similares em alguns pontos depois de contemplado. Mas a parcela, apesar do consórcio ser 10, 20 ou 30% menor apenas do que o financiamento, o prazo para pagamento do consórcio é de 180 meses, 200 ou 220 meses, enquanto o financiamento atualmente já está trabalhando com um prazo de 35 anos. Então você para pensar, eu tenho 33 anos de idade. Se eu tivesse feito um financiamento no berço, ainda faltaria 2 anos para eu quitar. E eu quero te apresentar agora como que funciona essa metodologia. Parece mágica, mas não é. São uma regra de utilização, uma regra de funcionamento que, quando você entende, te deixa apto e capacitado para vender para diversos tipos de cliente. Seja ele um investidor, seja ele uma pessoa que quer adquirir um bem, ou seja ele mesmo um planejador que está somente poupando dinheiro. Então vamos lá? O consórcio nada mais é do que um grupo de pessoas com o mesmo objetivo. Em algumas companhias esse grupo tem 600 participantes, em outras companhias 900, em outras companhias 2.000, em outras companhias 4.000 ou mais. Depois eu vou te explicar um pouquinho sobre isso e o que isso impacta no funcionamento. Mas na regra ele é constituído por um grupo de pessoas. Essa companhia que eu peguei, ela é a Rodobens, ela tem 999 participantes dentro de um grupo. Esse grupo de pessoas, eles vão contribuir com a parcela mensalmente, certo? Essa parcela ela vai gerar um saldo em caixa. Então as pessoas, participantes do grupo, pagam a parcela todo mês, juntam o dinheiro dentro do caixa do grupo e é dali que sai o dinheiro para as contemplações, certo? Então é por isso que não trabalhamos com juros, porque no consórcio a gente trabalha com o dinheiro do próprio participante. É por isso que a companhia cobra uma taxa administrativa, para ela poder fazer essa gestão. Ok? Então o que acontece? Vamos imaginar que nós temos aqui 999 participantes com crédito de 250 mil. A parcela atual para esse crédito é de 1.591,50. Então todos os meses nós vamos gerar um saldo em caixa aqui ó, de 1.589.000. E é daqui que vai sair o dinheiro dos participantes, o dinheiro que você e o seu cliente vai utilizar para comprar o seu imóvel, para construir, para reformar, para trocar seu automóvel. E de que maneira? Para que você consiga utilizar o crédito, é necessário que você seja contemplado. E é aí que vem o fator X, a Assembleia. Então, é dentro da Assembleia que nós vamos determinar quem serão os participantes contemplados através de sorteio e de outras modalidades que eu vou te mostrar agora. Então, a primeira forma de contemplação é o sorteio. O sorteio, na maioria das companhias, ele ocorre pela Loteria Federal. Em algumas outras companhias, ele ainda é feito e transmitido ao vivo pelo YouTube. Aquele sorteio de bolinha na roleta, tipo o jogo do bingo. Tem 999 pedras, eles vão tirar as que já foram contempladas e vão fazer o sorteio, certo? Só que se de repente a companhia que você está adentrando, o sorteio ocorre pela Loteria Federal, eu vou te explicar como funciona, certo? A Loteria Federal é um número de milhar. Então, normalmente, são 5 números, 11.370, 10.580. A sua cota de consórcio, vamos dizer que seja 270, certo? Porque eu não tenho cota 11.000, então você vai ter 270. O consórcio sempre vai ser correlativo com a Loteria Federal com relação à última centena equivalente do resultado da Loteria Federal. Então, se sua cota é 11.270, saiu lá no sorteio, se a sua cota é a 270 e saiu no sorteio da Loteria Federal o número 11.270, parabéns, você foi contemplado por sorteio, porque é sempre a última centena equivalente, certo? Então, a primeira modalidade de contemplação é o sorteio, seja ele através do globo giratório ou seja o sorteio feito através da Loteria Federal. Só que, vamos combinar? Tanto o vendedor quanto o cliente, quem está adquirindo, por mais que esteja investindo, ninguém está disposto a ficar aguardando um sorteio, porque o sorteio, o próprio nome já diz, ele depende única e exclusivamente da sorte. Então, nós temos uma segunda modalidade, que é a modalidade do lance, que eu vou te explicar no próximo slide. Então, isso aqui é o resultado de uma assembleia. Eu considerei no slide anterior que a sua cota fosse a 270 com relação à Loteria Federal, que seria 11.270. Mas aqui está pré-estabelecido o número 575. Então vamos dizer que a cota tenha saído ou pelo globo giratório ou ela tenha saído pela Loteria Federal a 575. O que acontece? Aqui nós geramos em caixa 1.589.000. A primeira cota contemplada sempre é a do sorteio.
que ocorre pela Loteria Federal ou pelo Globo Giratório. Só que como a gente gerou 1.589.000 de caixa, nós pagamos apenas uma cota de 250 mil. Então ainda sobraram 250, 500, 750, 1 milhão. 1.250.000 ainda existe em caixa. E aí o que acontece? Para você conseguir antecipar a sua contemplação, você pode fazer uma oferta de lance. E a oferta de lance nada mais é do que uma antecipação do saldo devedor. Essa oferta de lance pode ser tanto fundo de garantia, quanto recurso próprio e também tem o lance embutido que nós vamos falar mais adiante. Como que vai funcionar aqui? Os maiores lances são sempre os que levam, mas é só o maior lance que leva? Não. Enquanto houver saldo em caixa, nós continuamos contemplando. Então vamos imaginar que o maior lance, seja em percentual, foi 55% do volume da carta de crédito. Então, nós tiramos uma cota pelo sorteio, menos 250 mil, nós contemplamos o maior lance com 55%, o segundo maior 54%, 51%, 49%, 47%, e depois dessas contemplações, acabou o nosso saldo em caixa. A gente ainda tem 89 mil, porém, esses 89 mil, ele não é o suficiente para contemplar mais uma carta de 250, correto? Então, esse caixa de 89 mil, ele vai ficar aplicado, rendendo juros até a data da próxima assembleia, onde ele vai somar com o restante do saldo do próximo mês. E, além disso, o que acontece aqui? Isso aqui é muito importante, ó. Tá vendo aqui, ó? Conforme os meses vão passando, esses participantes que foram saindo, eles não abrem vaga. Então eles saem do grupo, eles não participam mais nem por sorteio e nem por lance, eles estão fora. Só que eles ainda pagam a parcela. A parcela deles continua entrando para o caixa, porque eles já foram contemplados. Então, por exemplo, se sair algum número na Loteria Federal ou no sorteio de bolinha que já foi, no sorteio de Globo que já foi sorteado ou contemplado, a gente faz um ajuste por aproximação. Tá? Aí vai depender da regra de cada companhia. Mas esses participantes, eles não estão concorrendo mais. E aí, conforme vão passando os meses, esse pessoal que tem um lance mais alto vai saindo, o percentual de lance vai diminuindo e a chance do cliente ser contemplado, ela vai aumentando tanto por sorteio quanto como lance, porque cada vez tem menos pessoas participando. Então, agora eu quero mostrar para você ter uma ideia qual é o valor de investimento mensal com relação a uma parcela, tá? Isso aqui é de uma administradora, tá? Nós temos outras administradoras. Eu trabalho principalmente com a Porto Seguro, com a Rodobens, com a do Santander. Essa aqui é a Rodobens. Então, uma carta de 250 mil, a parcela é 1.591. Só que o que acontece? Existe um recurso chamado lance embutido. Lance embutido nada mais é do que uma parte da própria carta que o cliente vai utilizar para ofertar como lance, certo? Então vamos imaginar que o cliente quer uma carta de 350 mil. Vamos lá, ele quer uma carta de 350 mil, onde a parcela dá 2.228. O que acontece? Quando ele precisa de uma carta de 350 mil, ele na verdade precisa comprar uma carta de 500. Porque 30% ele vai utilizar como lance. E esse lance vai ser amortizado do saldo devedor, mas também vai ser descontado do crédito, porque ele não colocou esse lance em dinheiro. Então, basicamente, esses são os fundamentos que regem 99% dos grupos de consórcio. Agora, tome cuidado, porque existem algumas administradoras que trabalham com reposição de participantes contemplados. Então, conforme o participante vai sendo contemplado, o percentual de lance ele acaba não diminuindo, porque o grupo está sempre repleto. Conforme os participantes vão sendo contemplados, algumas administradoras vão fazendo a substituição desses participantes, entende? E aí o lance está sempre alto e sua chance de ser contemplado ela é sempre a mesma, ou seja, pequena. E aqui a gente está falando de um caso de 999 participantes. Eu tenho administradoras com 600, que é o caso da Porto Seguro, agora está chegando em 900 alguns grupos, e eu tenho administradoras que têm 2.000, que é o caso do Santander. O que isso diferencia? Depende muito, porque se a qualidade dos pagadores é boa, ok. Só para você ter uma ideia, hoje dentro do Santander eu tenho mais de 2.000 cotas e o meu número de contemplação é de 5 a 7. Na Porto Seguro eu tenho 900 cotas dentro do grupo ou 600 e a média de contemplação é de 4 a 7. Então, como você pode ver, é muito menos participante para a mesma quantidade de contemplação. E outra coisa muito interessante, lembra que eu citei no slide anterior que conforme os meses vão passando, o percentual de lance vai diminuindo e a chance do cliente ser contemplado vai aumentando? Existem também algumas situações onde nós vendemos o crédito para o cliente fazer o consórcio, onde nós vendemos o consórcio para que o cliente faça um crédito. E aí a gente faz uma contemplação de curto prazo. Então, a gente consegue sondar os grupos, né?
consegue entender qual que é o percentual de lance, a média de contemplação, e isso nos dá também autoridade para entender como que está o saldo em caixa. Por quê? Não é porque é um consórcio que é bom, entende? Porque às vezes o grupo ele está falido. Existem grupos de consórcio, principalmente os grupos que as administradoras fazem campanha. São grupos que não têm saldo em caixa. E aí eles entregam apenas um participante contemplado por mês. Então, se você comete o erro de vender para um cliente que tem pressa de ser contemplado, num grupo onde você não consegue ter dinheiro para contemplar, como que você pode ajudar essa pessoa? Você não está ajudando, você está atrapalhando. Por isso que a gente oferece todo o sistema nosso da Times, onde você consegue consultar todos os grupos em andamento, qual é o percentual de lance, qual que é o saldo em caixa, a gente consegue ter uma estimativa, e a gente também tem aí alguns contatos e macetes onde a gente consegue vagas de grupo em andamento com percentual de lance abaixo da média ou pelo menos mais acessível. O que é importante? O importante é que o cliente atinja o objetivo dele. Se você entendeu tudo isso que eu estou te passando aqui agora, você já está apto para fazer o nosso próximo módulo, que é a nossa aula de prospecção. A partir daqui, eu vou te passar um teste, vamos conversar, eu quero avaliar o seu grau de conhecimento, te dar mais um tempo para você entender o produto e você vai partir para o próximo passo, que é a prospecção. Depois da prospecção, você vai ter fechamento e aí sim o dinheiro vai começar a entrar no seu bolso. Vamos nessa?